Nos últimos 7 dias tivemos algumas transferências, vamos dar uma passada rápida. Cara, o que tu acha de todo camarada que vem dos países escandinavos ali, né? É qualquer norueguês, finlandês, dinamarquês, todo mundo já começa a falar que é a própria reencarnação do Ragnar Lothbrok, velho. Porque botaram aqui o nosso querido Sorloth. Pô, se tivesse contratando o Haaland, amigo. Aí quer fazer uma brincadeira que ele é viking, botar ele igual o Ragnar, sentado no tronão com a espada na mão, tá ligado? Pá, aí tudo bem. Mas não, é o Sorloth, meu irmão. Sorloth foi apresentado no Vila Real, novo centroavante da equipe. Tava na Real Sociedade, meteu 16 gols na última temporada. E foi apresentado com uma pompa aqui, como se ele fosse um rei nórdico, como se ele tivesse sido o sucessor do Bjorn lá na série Vikings, né? Mas, enfim, o que tu achou dessa apresentação? Achei bacana, cara. Maneirinho. Pô, tá valendo, tá valendo, né? Se fosse no meu time, eu ia estar feliz demais. Tem até o copo de chifre ali, cara. Pô, os caras acertaram demais da temática. Eu só não Mas sou não uma é um pessoa que pega essas coisas. estereotipão assim, velho. Tipo assim, qualquer jogador É, escandinavo agora é viking, é viking, é viking. É igual, tipo, vai apresentar um brasileiro e bota o cara sambando, assim, sabe? tá ligado? Eu sou muito fã de anime. Nos animes, toda vez que aparece alguma coisa relacionada a brasileiro, é sambando. Ei, samba! Yeah, yeah, samba! É sempre assim, tá ligado? Parece que eles enxergam o brasileiro como um povo que vive sambando o dia inteiro, não para nem pra tomar banho, tá É, eu tô ligado? aqui, enquanto eu faço o cast, tô aqui. Pior que, é porque assim, eu não manjo muito da cultura dos países da Escandinávia, mas eu fico imaginando que eles lá devem ver isso e pensar, irmão, ninguém faz isso aqui, pô. Ninguém faz essa porra aqui. Só que é tudo estereotipado lá nos outros países. Acho que especialmente hoje em dia, depois do sucesso de séries como Vikings, né, Game of Thrones, Kingdom, essas paradas, eles se sentem mais à vontade pra fazer isso. Falando em Vila Real, né? Um cara que saiu do Vila Real é o Samuel Chukwueze. Eu não sei exatamente qual que é a pronúncia, mas é mais ou menos por aí. Um ponta bastante interessante, tá? Um cara driblador muito ágil aí. Foi para o Milan por cerca de 20 milhões, uma contratação 1000 vezes mais interessante que a do Pulisic, na minha opinião, né? Se eu puder tirar um segundinho para dar uma cutucada no Pulisic. Na última temporada, o Villarreal ganhou do Real Madrid de virada em pleno Bernabéu e o Samuel Chukwueze meteu 2 gols, inclusive um deles é um golaço que ele tá dentro da área, ele finge jogar para um lado, vai pro outro, o Nacho Fernandes, né, que é o zagueiro do Real Madrid, quase quebra a coluna dele ali. E aí acabou indo pro Milan agora. Bem interessante a contratação do Chukwueze. O que tu acha? Acho que é uma boa, né? Uma posição que estava carente ali no Milan, né? Ponta direita. Acho que vai chegar para acrescentar, inclusive, duas pontas muito interessantes, né? Rafael Leão numa e o Chukwueze na outra. Acho que 20 Os milhões de dois euros. dribladores, hein? Os dois com muita capacidade de quebrar a defesa, destruir uma marcação. Exatamente. Por 20 milhões de euros é um excelente negócio. Também achei que o preço tá bem interessante. Vamos ver se vai render. Agora a gente fala de outra contratação de um camarada que estava livre no mercado, que é o Isco, né? O Isco que foi até bastante importante pro Real Madrid, na época lá de lá décima e tudo mais. E no final das contas ele estava livre no mercado há um tempão aí, cara. E aí ele chegou a negociar com o União Berlim na última temporada, parece que deu pra trás na última hora, foi especulado em outras equipes, mas fechou com o Real Betis. E foi apresentado como se ele fosse o Jon Snow, né? Ele tava deitado assim, né? Jon Snow do Game of Thrones tava deitado assim na cama, aquela cena que o... Sem spoilers, mas o Jon Snow, digamos, está obtendo ali uma espécie de ritual para retomar seu melhor desempenho, digamos assim. E aí fizeram uma brincadeira com isso também com o Isco, né? Dizendo que não, porque agora ele vai retomar a sua vontade de viver, de É, jogar e pá. é toda a cena de Game of Thrones do Jon Snow acordando. Aí no final, corta pro Isco sem camisa, acordando assim, tá ligado? Como se fosse. Mó estranho, cara. Mas, enfim, foi criativo também, né? O Isco, ele é um pouquinho parecido com o Kit Harington, que faz o Jon Snow. Cabelo, né? Então, tá valendo, tá valendo. Cabelo, a barba. O Isco, cara, que teve uma fase excepcional no Real Madrid entre 2016 e 2018. Depois disso, nunca mais conseguiu retomar o futebol dele. Teve aquele entreveiro dele com o União Berlim, que ele chegou a fechar com o União Berlim, fez exame médico os caralho a quatro, mas diz o Isco, que o União Berlim começou a mudar termos do contrato. Começou a dizer, não, então, irmão, a gente ofereceu isso, mas na verdade é isso aqui, não sei o que e tal. Aí ele desistiu de assinar. Isso foi no mercado de inverno da temporada passada. Aí ele estava livre no mercado, ele passou os últimos 6 meses sem atuar e agora vai fazer o retorno aí no Betis, contratozinho de 1 ano. Acho que vale a pena a aposta, mas sem muita expectativa.
Exatamente. Por falar em clube espanhol, o Barcelona acabou vendendo o Nico Gonzalez para o Porto por 8,4 milhões de euros. Esse camarada é uma espécie de volante, né, que surgiu ali da mesma safra, digamos, do Pedri e do Gavi, só que talvez com um pouquinho menos de qualidade. Ele estava emprestado na última temporada para o Valência e agora eu acho que o Barcelona acertou muito, na minha modesta opinião, né? Porque eles não estão necessitando desse guri, não parece que ele está pronto ainda, mas ele vai para o Porto, onde é um bom celeiro, né, de atletas jovens, por uma taxa aceitável, 8 milhões, e com uma cláusula de recompra no valor de 30. Então, se o cara virar um baita de um volantaço lá, eles não vão ter que pagar, sei lá, 60 milhões caso queira contratar o cara de volta, né? Ele vai estar disponível por 30 milhões. Um jogador interessante aí, o Nico Gonzalez. A cláusula de recompra, ela é válida até 2025. Ou seja, nas próximas 2 temporadas, se porventura o Nico Gonzalez explodir e se tornar um monstro de jogador, o Barcelona pode recontratar ele por um valor bem abaixo do normal do mercado para jogadores de alto nível. E caso o Barcelona queira comprar ele de novo, e ele queira voltar, né? Porque isso aí sempre depende da vontade do jogador, aí paga lá os 30 milhões de euros e ele retorna. Exatamente, por falar em Porto, um jogador que brilhou muito no Porto aí na sua passagem por lá foi o Rames Rodrigues. O Rames que, bom, quando ele surgiu no Porto, depois Mônaco, Copa do Mundo 2014, Real Madrid no comecinho, tinha uma expectativa gigantesca, porque jogador realmente com uma batida diferenciada na bola, uma qualidade muito especial aí. Mas a carreira dele a gente sabe que acabou não decolando como a gente imaginava, né? No Real Madrid perdeu espaço, foi pro Bayern de Munique emprestado, teve bons momentos, mas depois voltou pro Real. E aí foi pra Everton, Olympiacos da Grécia e agora está de volta no futebol sul-americano. Vai jogar pelo São Paulo, amigo. Muito louco, né? Ele tava aí quase um ano parado, se eu não tô enganado, mais de 6 meses, né? E agora está fechando com o tricolor paulista. Cara, minha modesta opinião, adoro quando vem um jogador de calibre assim e pousa no Brasil, mesmo quando não é no Flamengo. Pô, é muito massa, cara. Ver assim, pô, Suárez no Grêmio. Daqui a pouco a gente já fala do Cavani. Imagina se fosse Suárez no Grêmio, Cavani no Inter, Rames no São Paulo. Pô, massa demais. Então, eu acho que vai ser uma coisa bem interessante de ver o Rames aí. Vamos ver se ele vai estar, né, em forma, vai estar motivado, vai estar com gana de jogar. O nível aqui é bem abaixo, né, das principais competições da Europa. Então, se o Rames conseguir jogar, sei lá, 50% do talento que ele tem, ele vai deitar e rolar por aqui. Não tem a menor dúvida disso. A questão é se ele vai conseguir, né? O Rames, desde 2020, acho que ele não consegue ter nenhuma regularidade. Ele teve a última boa temporada do Rames que eu tenho memória, é a temporada 2017-18 pelo Bayern de Munique. A temporada 18-19 dele já foi uma queda. Aí depois ele volta pro Real Madrid, não consegue bem, é banco na maior parte do tempo ali com o Zidane. Depois ele vai pro Everton a pedido do Carlo Ancelotti. Ele tem uma passagem pelo Qatar, pelo Al Rayyan, se eu não me engano, do Qatar. Depois Olympiacos, enfim, ele fica meio que dando umas rodadas ali. E agora São Paulo. Acho que vale o investimento, né? Como eu disse, é um jogador muito talentoso. Mas, infelizmente, assim, essa passagem dele pela Europa, cara, primeiros anos ali muito bons no Porto, no Mônaco, no Real Madrid, mas acho que foi um cara que não conseguiu atingir o potencial que se esperava dele, né? Porque se esperava que ele... Pô, o cara chegou sendo camisa 10 do Real Madrid. Em 2014 ele foi artilheiro da Copa do Mundo e ganhador do Prêmio Puskás, né? Aquele gol dele no Maracanã contra o Uruguai. O teto era muito alto, mas eu acho que ele nunca conseguiu se tornar esse meio-campista que muita gente esperava. Por exemplo, acho que o pico do Isco no Real Madrid foi maior do que o do Rames. Ah, foi. Entre 2016 e 2018, o Isco jogou uma bola que o Rames nunca jogou no Real Madrid. Então, pessoalmente, é um pouco decepcionante para mim o que foi essa trajetória dele. A gente vai para outra liga mais alternativa europeia, que é a Turquia. E aconteceu uma negociação que, pô, foi bom para todo mundo, né, cara? O Icardi tinha sido emprestado pro Galatasaray na última temporada, foi bem por lá, meteu o gol a rodo, foi campeão turco. E agora eles fecharam um acordo definitivo. Então o PSG não tem mais que se preocupar com o Maurito, que foi diretamente pra Turquia para ficar. E lá ele deve estar muito feliz, cara, porque o Maurito Icardi, ele tinha esse negócio de ser estrelinha, né? Tava sempre nos tabloides, com aquele relacionamento amoroso dele lá, sempre na fofoca e tal. E, pô, ele tá sendo muito amado na Turquia, né? E como ele já fazia muitos anos, depois que ele saiu da Inter de Milão, que acho que ele não sentia esse carinho, o bicho deve estar felizão lá. Tá igual um rei lá em Istambul. Acho que o Icardi também é um jogador que me decepcionou, porque quando ele tava na Inter, eu achava ele muito bom, um baita centroavante. Acho que cometeu um erro indo pro PSG, sinceramente, foi uma péssima decisão de carreira. O Icardi Ele era poderia ter se capitão da tornado... Inter, cara.
Ele era capitão da Inter, era artilheiro, poderia ter se tornado um ídolo da Inter, mas escolheu a grana do Paris Saint-Germain. Não deu certo lá também, a maior parte do tempo foi reserva. Por exemplo, naquela campanha da Champions, que o PSG chega na final, o Icardi era reservaço. O PSG muitas vezes preferia utilizar o Choupo-Moting do que utilizar o Icardi, né? Então, uma carreira bem decepcionante, mas tá indo bem lá no Galatasaray, é um clube histórico, é um clube que, pô, a torcida é insana pro futebol, completamente apaixonada. Então acho que você ser ídolo no Galatasaray deve ser um bagulho muito, muito louco. Exatamente. Tá aqui o Maurito Icardi, que na última temporada fez 23 gols em 26 jogos, quase uma média de um por jogo, parabéns pra ele. Outro centroavante que está de mudança é o nosso querido Raul Jiménez. O mexicano aos 32 anos está de saída do Wolverhampton para o Fulham. De qualquer maneira, o Raul Jiménez é um cara que tem uma história de vida... Pô, cara, eu fico chateado de pensar na carreira dele, porque ele vai para a Premier League e começa muito bem, né? Ele faz 13 gols na temporada 18-19, faz 17 gols na temporada 19-20, estava muito bem realmente, só que ele tem aquela lesão na cabeça, que ele tem que fazer cirurgia, fica muito tempo afastado. Na época nem se sabia se ele ia poder voltar a jogar futebol. Ele volta a jogar com uma proteção ali, mas nunca mais consegue voltar naquele mesmo nível e muito menos ter o espaço que ele tinha como centroavante titular absoluto do Wolverhampton. Acaba jogando menos e agora acaba saindo, né? Então foi um cara que, por uma colisão ali, um acidente de percurso, um acidente de trabalho, acabou tendo a sua carreira muito, muito prejudicada, né? Um cara que estava muito bem antes desse golpe na cabeça. E aí veremos se ele vai acabar jogando mais lá caso realmente o Mitrovic saia, eu tinha visto algo do tipo, ou se ele vai ficar mais como reserva. De qualquer forma é um bom destino, né? O Fulham fez uma temporada muito boa na temporada passada, tem um time bem interessante ali comandado pelo Marco Silva. Marco Silva que também era desejo de clubes da Arábia Saudita, mas o Fulham conseguiu segurar, pelo menos até agora. Veremos aí, né? Acho que é um cara que tem tudo para ser bem importante na equipe. Edinson Cavani sai do Valência e assina com o Boca Juniors. Muito maneiro, né? Vai ser legal ver o Cavani jogar na América do Sul. Vamos ver como é que vai ser Libertadores aí. O Boca tá no mata-mata, né? Tá no mata-mata. Vamos ver se o Cavani, de repente, pega um time brasileiro. Vamos ver o Cavani jogar em solo brasileiro, alguma coisa Inclusive, assim. começa essa semana, provavelmente não vai dar tempo dele jogar, mas se o Boca for avançando, ele ainda vai jogar. Aham. A gente sabe que o Cavani já não tá nos seus melhores momentos, né? No Valência ele foi subutilizado também, não tava nem sendo titular absoluto, mas acabou e foi pro Boca e pegou a 10, amigo. A 10 de Maradona, a 10 de Oi. Riquelme, é isso mesmo? Muito top. Cavani Porra. que passou um bom tempo sendo especulado aqui no futebol sul-americano, em clubes brasileiros, especialmente o Grêmio, né, cara? Chegaram a. Pô, teve gente que na época chegou a cravar que ele ia jogar no Grêmio, mas acabou não acontecendo. E ó, o Boca Juniors vai enfrentar o Nacional do Uruguai nas oitavas de final. Então o Cavani pode estar retornando para o Uruguai aí, se der tempo de jogar. De qualquer forma, uma baita de uma contratação, né? Cavani, por muito tempo, um dos principais centroavantes do futebol europeu, fez história no Napoli, no PSG. O PSG ele era o maior artilheiro da história até um dia desse, né? Que o Mbappé Uhum. ultrapassou ele. Teve uma passagem bem discreta pelo Manchester United e pelo Valência, né? No Manchester United até chegou a ir bem em alguns Não, foi momentos. útil, foi bem útil. Aham, e no Valência, o time brigando para não cair, ele conseguiu ajudar ali a equipe a escapar do rebaixamento. E acho que volta para América do Sul até um pouco mais tarde do que eu acho que ele deveria voltar. Na minha opinião, acho que quando ele saiu do United, ele já deveria ter vindo para cá. Mas mesmo assim, com 35 anos de idade, eu acho que ele ainda vai sobrar aqui. Tem tudo para sobrar. Como o Suárez, por exemplo, também tá jogando muito bem pelo Grêmio. Aham. É, não, seria massa o Suárez no Grêmio e o Cavani no Inter, pô. É isso aí que tinha que ter acontecido.